Senhor. Quem está feliz, diga amém. Então, ótimo que vocês estão felizes, porque nós podemos estar na nossa comunhão, na casa de Deus. E sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito enorme no nosso coração rever os irmãos. Durante a semana a gente não consegue se ver, mas no domingo a gente consegue se ver, estar aqui juntos para adorar o nosso Deus. Sejam bem-vindos também nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão. E eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé e nós iniciarmos o culto desta manhã. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus. E com certeza Deus, Ele vai falar ao nosso coração. Você crê nisso em nome de Jesus? Desde o momento em que você entra aqui, né? Porque esse lugar, ele é um ambiente espiritual. Esse lugar é um ambiente que foi preparado por Deus. Durante a semana, a gente já vai orando para que o domingo seja um tempo especial. E com certeza, Deus, Ele há de falar ao seu coração. Você crê em nome de Jesus? Então, Ele já vai falar com você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17. E esteja atento à voz do Senhor, porque com certeza o Senhor, Ele fala ao nosso coração em todos os detalhes. Tudo o que acontece nesse dia, tudo o que nós fazemos, Deus, com certeza, Ele fala ao nosso coração. Então, Ele já vai falar com você. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17. Amém, igreja? Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amém? Olha para cá. Veja só que interessante esse versículo. Estava meditando nele e diz que todos os sofrimentos, todos que nós passamos em qualquer área da nossa vida, e com certeza cada um de nós passamos por alguma necessidade. Se você fazer uma retrospectiva aí no seu coração, na sua mente, de repente essa semana que passou foi uma semana difícil para você. Aconteceu de repente lá na segunda-feira, na quarta-feira, sexta-feira, ontem ou até hoje de manhã, de repente uma situação que trouxe tristeza para você, que desagradou o seu coração, que trouxe um certo abatimento para você. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que tudo que a gente passa aqui nessa terra, nada se compara com a glória que está por vir. Amém, igreja? Deus já está falando com você. Porque às vezes a gente só foca nos nossos problemas. A gente é assim, eu sou assim, e com certeza você também é assim. A gente passa a semana, vem uma informação, vem uma notícia, vem uma circunstância, e a gente fala assim, e agora, como vai ser? A gente tem que olhar para a palavra de Deus. E a gente acreditar que, embora a gente esteja se desgastando exteriormente, que é exteriormente aquilo que acontece ao seu redor, mas interiormente você está sendo renovado por Deus. Amém, igreja? O Senhor está te renovando. Então não olhe as circunstâncias, olhe aquilo que Deus quer fazer em você, dentro de você. Porque eu acredito que nada acontece por acaso. Nada. Tudo que a gente vive nessa vida, algumas coisas a gente planta, né? Isso é fato. Algumas coisas são permissão de Deus. Mas seja você plantando ou permissão de Deus, ou até ação do diabo, tudo concorre para o nosso bem, para o nosso crescimento. Amém, queridos? Então acredite nessa palavra, porque Deus quer renovar o teu coração nessa manhã. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Fale com o Senhor nesta manhã. Você está na casa de Deus. Este ambiente, Ele vai te conduzir a você ter uma experiência com Ele. Então diga isso para o Senhor. Deus, eu tive uma semana difícil.
Eu tive uma semana de tribulação, se é o seu caso. Mas acredite que você está aqui para o Senhor te renovar neste dia. Para o Senhor alimentar o teu coração e a tua mente com as coisas do céu. Então que você não se distraia, que você não se perca nas suas convicções, mas acredite que Deus está presente para renovar o teu coração nesta manhã. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós adoramos ao Senhor por esta manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui na sua casa, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar, Pai. Exaltar ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua casa, Senhor. Nos abençoa neste dia. Queremos ouvir a tua voz, Pai, porque durante a semana nós ouvimos pessoas, situações, circunstâncias que aconteceram em nossa vida, que talvez para muitos, ó Deus, trouxe abatimento, tristeza, angústia, preocupações. Mas, ó Deus, nesta manhã nós temos a certeza que o Senhor há de renovar o nosso coração, que através do teu Espírito Santo, da palavra, dos louvores, o Senhor há de trazer esperança para cada um de nós, Pai. Ó Deus, não permita que que as ciladas de Satanás façam a gente se esfriar, façam a gente sair do caminho do Senhor. Muito pelo contrário, Pai, que cada um que está aqui nesta manhã, que entrou neste lugar, Pai, que está aí acompanhando a transmissão, seja renovado pelo teu Espírito Santo, e que nós tenhamos uma nova mente, um novo coração, Pai, porque estamos na tua presença, Senhor. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, entregamos esse culto em tuas mãos, que o Senhor dirija todos os detalhes, que o Senhor vá à frente, ó Deus, de nossas vidas, porque nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz nesta manhã. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor nesta manhã. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, que você se alegre e se regozije na presença do Senhor, que Ele renove no seu coração aí todas as suas forças e que você seja abençoado pela presença do Senhor, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, Jesus Pastor Amado. Só coloca para mim nesse daqui, por favor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Aumenta para mim. Queremos evitar e em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sem ser unidos por um fraterno amor. Irmãos, eu vou pedir para colocar de novo o hino. Eu tô sem referência de playback, então eu não tô ouvindo. Aumenta para mim, Samuelzinho, aqui, ó, porque eu não tô conseguindo escutar o playback. Desculpa, irmãos. E aí eu não consigo ouvir o andamento da música. Só aumenta o playback, não precisa aumentar o microfone. Está dando microfonia. Desculpa. Isso, agora foi. Só aumenta, diminui o microfone que está dando microfonia. Pastor ama a letra. Contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos teu culto celebrar,
ti, ó Salvador. Queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando-os com branda compaixão, pois ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito, singular. Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Jesus em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro em ti conhecerá. Amém. Desculpe, irmãos, o atraso ali também da letra. Graça e paz, irmãos. Vamos orar agora nesse momento, já que estamos já todos de pé. Um pedido específico, gostaria de deixar com os irmãos, relembrar nossa irmã Julieta. Ela continua internada, então é preciso que todos nós continuemos em oração para que haja toda a recuperação. O Senhor abençoe os médicos, a família nesse momento, né? O filho dela e a neta sempre mandam notícias para nós, para o grupo de intercessão, né? Vamos continuar pela nossa irmã Julieta. E vamos também orar pelos nossos pedidos, né? O pastor Rodrigo, no começo do culto, ele estava citando na 2 Coríntios 4, 16, que fala que nós nos desgastamos exteriormente, mas o Senhor nos renova a cada dia, né? Então, nós temos que ter esse pensamento. As dificuldades do dia a dia realmente desgastam a nossa vida. De repente, todos nós, em níveis diferentes, cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas, que às vezes trazem um desgaste à nossa fé, às nossas emoções, mas vamos orar para que Deus nos renove, né? Dia após dia. Então vamos nesse momento estar orando. Eu gostaria que, não apenas pela irmã Julieta, mas as suas dificuldades, da sua família, de algum irmão que está passando por dificuldades, por essa pandemia, por uma série de outros motivos, questões emocionais, que o Senhor realmente nos renove nesta manhã, né? Logicamente nós podemos nos renovar todos os dias. Você ora, você lê a Bíblia, mas esse momento, como o pastor falou, é um ambiente para nós estarmos buscando a Deus, fixando com foco total apenas em Deus. Vamos então pedir que Deus nos renove essa manhã. Se você puder, vamos ficar de joelhos nesse momento. Quem puder ficar de joelhos, vamos clamar a Deus pedindo que Ele nos renove e que Ele atenda as nossas orações. Você também que está em casa, me acompanhe nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, como lemos na Tua palavra, nós muitas vezes nos desgastamos pelas coisas do dia a dia, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha renovar as nossas forças sobre qualquer dificuldade, Deus. Seja questão familiar, Deus abençoe a nossa família, abençoe os relacionamentos, para que haja paz, harmonia, Deus abençoe a vida espiritual da nossa casa, e traz transformação e salvação àqueles que precisam de Jesus, Pai, mas que o Senhor renova as nossas forças, dê sabedoria, Deus, faça que nenhum problema venha para o nosso mal, mas seja para o nosso crescimento, Deus. Abençoe também, ó Deus, a saúde, Deus. Abençoe a nossa irmã Julieta, que está no hospital. Que o Senhor venha trazer o restabelecimento, a cura, tirando o mal-estar, tirando as dores, Deus. Também abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, qualquer pessoa que esteja fazendo algum tratamento. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com Covid. Que o Senhor traga restabelecimento, a cura, Deus. Que o Senhor nos proteja, Deus, a cada dia desse vírus. E que em nome de Jesus, Pai, que possa estar havendo a cura, a transformação, a solução, a vacinação, Deus, em nome de Jesus, Pai, que em breve o Senhor tire, Deus, o domínio desse vírus sobre esse mundo, Deus, para que possamos
estar livres, Pai, desse mal, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos proteja e que traga cura. Também aqueles que estão outros problemas de saúde, Deus, alguns irmãos, amigos, Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, Deus. Abençoa as nossas emoções, ó Deus. Abençoa aqueles que estão com depressão, que estão com estresse, que estão com pânico, qualquer síndrome que não vem do Senhor, ó Deus. Traga a restauração, ó Deus, na mente, nas emoções, ó Deus. Traga a cura, traga o ânimo, ó Deus. Que o Senhor renova a nossa alegria, Deus, nesses dias que, para muitos, são muito difíceis, Deus, mas nós pedimos que o Senhor venha renovar, ó Deus, a nossa alegria. Nos renove através da Tua palavra, renove através da comunhão, da oração, ó Deus, que ninguém venha a esfriar espiritualmente, mas que possamos nos encher da Tua presença nesse dia, Pai. Abençoa aqueles que estão com alguma dificuldade na sua situação profissional, sua situação financeira, abre portas, Deus, qualquer necessidade, Deus, mas principalmente para a nossa vida espiritual, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, Pai, qualquer situação, qualquer ato que está atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, nos perdoe, tire qualquer culpa, Deus, mas que possamos ser cheios da Tua presença, Deus. Dê sabedoria, Deus, a decisões que precisamos tomar, dê coragem às situações que nós precisamos enfrentar, Deus. Nos renova nessa parte, Deus. Situações às vezes são difíceis, mas nós cremos que o Senhor nos renova a cada dia, Deus. Nós cremos que vamos testemunhar das bênçãos do Senhor, da vitória do Senhor sobre a nossa vida, Deus. E que esse domingo seja um domingo que possamos Te adorar, Te servir, mas receber mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua presença, Deus. Que não haja nenhuma distração, Pai, seja aqui na igreja, seja em casa, que nada venha atrapalhar o Espírito Santo de falar ao nosso coração, pois nós precisamos sempre da Tua presença, Deus, precisamos sempre de Ti, Deus. Abençoa a nossa igreja aqui em Vila Diva, abençoe todos os ministérios, abençoe o pastor que trará a mensagem agora, Deus, abençoe a todos, Pai. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. Repreende, Pai, do nosso meio, qualquer coisa que não venha do Senhor, qualquer desânimo, qualquer palavra lançada, Deus, qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento de dúvida, qualquer incredulidade, em nome de Jesus, Pai. Nós nos unimos a nossa fé uns com os outros. Nós queremos que o Senhor abençoe esse meu irmão que está do meu lado também nesse momento, Deus. Que a paz do Senhor venha sobre ele, que as bênçãos de Deus, Pai, venham sobre todos a que estamos aqui, Deus. Por isso nós colocamos os pedidos na Tua presença e nós cremos que o Senhor está renovando as nossas forças, o nosso ânimo e a nossa fé agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Sempre pode se assentar, queridos. Nós precisamos continuar orando, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. E nós precisamos, com certeza, ter as vitórias das nossas lutas através das nossas orações. E por falar em orações, nós ouvimos essa semana a questão das restrições que foram liberadas, né, no comércio, nos estabelecimentos, e como fica a nossa igreja, né, nessa situação. Estava pensando essa semana, e para o próximo domingo, de manhã e à noite, nós vamos continuar com as inscrições, tá bom? Por que isso? Para nós termos ideia da questão de distanciamento. No próximo domingo é dia da ceia do Senhor, e como é de costume, sempre vem mais pessoas. E a gente não pode esquecer, né, de que a gente precisa ainda continuar com alguns hábitos referente, né, a esse cuidado que nós precisamos ter, que é o uso de máscara, né? Ninguém foi liberado de uso de máscara. Temos que ainda utilizar o álcool em gel, né? Aqui no nosso caso, nós precisamos ainda medir a temperatura. Quando você chega, você precisa medir a temperatura e manter o distanciamento, a não ser quando é da família, né? Vou citar o exemplo do meu caso, nossa família senta junto, mas é necessário ainda mantermos o distanciamento, tá bom? E para a gente ter esse cuidado no próximo domingo, ainda como as coisas estão ainda sendo ajustadas, né? E é muito recente essa informação, para o próximo domingo, de manhã e à noite, nós vamos manter a inscrição, tá bom? Então, por gentileza, faça ainda a sua inscrição, e a partir de setembro, então, de repente, a gente pode tomar uma outra decisão,
mas para o próximo domingo, faça a sua inscrição. Quando eu falo outra decisão, nada mais é do que só a inscrição para o culto, tá? Mas o uso de máscara, o álcool em gel, medir a temperatura, o distanciamento, ele ainda se faz necessário, tá bom, meus irmãos? Então, essa informação que eu queria passar para os irmãos e dar uma orientação em relação à nossa igreja. Por falar nisso, no próximo domingo, então, só reforçando como foi falado, nós temos a ceia do Senhor de manhã e à noite, tá bom? Nos 2 cultos nós vamos manter a ceia do Senhor, para que todos, né, maior quantidade de irmãos possam participar aqui na igreja desse momento especial da ceia do Senhor. Nós estamos retomando também algumas atividades, né, na nossa igreja, a gente entende que pode ir retomando, e nós vamos, então, no dia 28, é o próximo sábado, ter um encontro de casais, tá bom? Então, você que é casado, nós queremos convidar você a estar aqui conosco. Nós vamos manter todo o protocolo, né, o distanciamento, aquilo que a gente faz no culto de domingo, nós vamos manter também nesses encontros, tá? Então, eu quero convidar você, casal, porque eu tenho entendido que é extremamente importante nós ministrarmos uma palavra para a família, para os casais. Claro que de domingo a gente sempre também traz uma palavra especial sobre a família, sobre filhos, pais, enfim, né? Recentemente tivemos o Dia dos Pais, mas nós entendemos que precisamos, irmãos, separar esse tempo na vida dos casais, tá bom? Então, você que está aqui pela manhã, que quer participar, venha no próximo domingo, nós vamos ter esse encontro às 18h30, tá bom? O costume sempre era às 20 horas, mas sempre fazia as coisas muito correndo, né? E às vezes tem gente que tem filho, tem que voltar para casa, volta à tarde. Então, às 18h30, não é um horário muito cedo, porque nós temos atividades com os adolescentes às 5 horas, e às 19h, uma vez ou outra, nós temos com os jovens. Então, às 18h30, os casais, com certeza, podem se programar para estar aqui, tá bom? E, assim, vai ser uma palavra para o coração dos casais. A nossa intenção é, todo mês, nós temos esse encontro dos casais, tá? E também nós vamos ter o Ministério Infantil funcionando nesse dia, tá bom? Então, você que é pai, mãe, casal, que tem filhos, pode vir trazer seus filhos, que nós vamos ter também o Ministério Infantil para cuidar das nossas crianças, tá bom? Isso tudo é para incentivar você que não tem filho ou tem filho a estar aqui, tá bom? Porque a gente ouve muitas coisas durante a semana é muito pesada para nós, e a gente precisa, irmãos, né, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, tá bom? Então, não fique de fora, marque aí, você casal, na sua agenda, para estar aqui conosco, tá bom? Então, esses eram os avisos. Eu quero agora compartilhar com os irmãos o momento do dízimo, da oferta. Você já sabe, né, o nosso costume, você tem um envelope aí à sua frente. Durante a semana você pode fazer a transferência bancária. Só não esqueça de nos enviar um comprovante, né, de transferência, ou se você estiver preparado para isso, temos a maquininha lá atrás, você pode passar o seu cartão. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor com os irmãos, Salmos 34, verso 8 a 10, que diz assim: provem e vejam. Olha só o que esse versículo está dizendo, irmãos. Provar e ver, né? Provar o que é? É crer. E aí você vai ver. A gente tem o costume de dizer assim, eu vou crer, né? Para depois, não, eu vou ver para depois crer. A gente precisa crer. Crer. Jesus mesmo disse, estava lembrando desse versículo, bem-aventurado os que creram, né? E aí continua esse versículo: como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta. Escute isso, eu grifei aí, não sei se você consegue enxergar pela distância, mas diz assim: pois nada falta aos que o temem.
Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Irmãos, essa palavra é muito forte. Estava meditando nela essa semana para poder compartilhar com a igreja hoje, né, nesse domingo. E olha só o que está dizendo isso, essa palavra. Está dizendo, os leões, eu fiquei imaginando, né? O leão, ele é conhecido como o rei da selva, não é isso? Pelo menos eu cresci vendo reportagens, né, documentários de que o leão, ali na floresta, todos temem ele. E qual a nossa ideia? O leão vai ter de tudo, porque o leão ele é um caçador, ele vai atrás da caça para se alimentar, não é assim? E aí a palavra de Deus estava fazendo essa comparação, está dizendo assim, os leões que aparentemente não vão passar necessidade, a Bíblia está dizendo, podem passar necessidade. Aos olhos humanos, a gente pensa assim, ó, o leão não vai ter falta de nada, porque ele é um caçador, né, é instinto dele, ser caçador, ele vai ter comida para sempre. Mas aí a Bíblia vem e diz o quê? Podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Isso aqui quer dizer assim, não estou dizendo que Deus vai dar, de repente, talvez não seja o momento para você ter aquilo, o seu sonho, o seu conforto, alguma coisa que você desejou alguns anos passados, e dizer assim, eu quero ter a minha casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um emprego assim, assado, né? Às vezes a gente vive com essas expectativas, mas a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que o Senhor, Ele não deixa faltar nada daquilo que nós necessitamos, né? Daquilo que nós necessitamos, Deus não permite faltar em nossa vida. O que é que a gente necessita? Alimento, né? De uma roupa para vestir, né? Isso não é luxo, isso não é luxo. Luxo é ter outras coisas, é ter um iate, né? É ter o último modelo do carro do ano, se você pode, amém, glória a Deus, é bênção do Senhor na tua vida. Mas necessidade, irmãos, eu acredito muito que Deus, Ele supre todas elas. E se de repente você está passando por algum problema, se você está passando por necessidade, então nesta manhã você pode clamar, dizer ao Senhor, porque esses versículos, irmãos, são promessas de Deus na nossa vida. E aqui está dizendo, prove e vejam como o Senhor é bom. E feliz é aquele que nele se refugia, que busca a Deus, que faz dele o seu refúgio na sua necessidade. Então, quero convidar você a clamar ao Senhor, né, com essas palavras mesmo, a você declarar, Senhor, a tua palavra diz que a gente é feliz se buscar, se refugiar no Senhor. E eu quero viver essa felicidade. Porque às vezes, irmãos, os problemas, às vezes a necessidade, até financeira, nesse caso, nesse momento que nós estamos falando, ela tira a nossa paz, não é verdade? Quantos de nós, de repente, eu sei de irmãos que muitas vezes ficam desempregados, preocupados até como vai cuidar da sua família, alimentar seus filhos, pagar as suas contas, isso é necessário. Mas acredite que Deus, Ele pode suprir todas as suas necessidades. Então vamos orar, feche seus olhos e clame ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos em Tua presença, agora nesse momento, colocar nas Tuas mãos as nossas vidas, principalmente esta questão financeira, que tem sido uma luta, uma dificuldade, até mesmo uma preocupação a mais na vida dos Teus filhos. Mas a Tua palavra nesta manhã, Senhor, declara, provem e vejam, confie e veja como o Senhor é bom. E o Senhor está dizendo ao seu coração, para você confiar, para você buscar Ele e crer que Ele é bom na tua vida. Com certeza, Pai, o Senhor há de suprir as nossas necessidades. A Tua palavra diz nesta manhã, Senhor, que nada temos falta. Nada falta àquele que os temem, ó Deus. Até os leões, que podem ser os animais mais ferozes
da floresta, do seu habitat, mas a tua palavra diz que até eles podem passar necessidade. Mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. E nós somos os teus filhos. E aqui estamos, ó Deus, buscando ao Senhor, confiando que só o Senhor pode suprir toda e qualquer necessidade que possa existir nas nossas vidas. Sabemos que muitos têm passado por problemas financeiros. E a nossa oração nesta manhã, Pai, é que o Senhor ajude, dê sabedoria, estratégias, multiplique, ó Deus, os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que possamos fazer o bom uso daquilo que o Senhor tem colocado financeiramente nas nossas mãos, Pai. Nos dá, Senhor, condições para que nós possamos comprar o alimento para a nossa casa, para que nós possamos pagar as nossas contas. Ó Deus, quantas pessoas vivem preocupadas, ó Deus, se não sabem, ó Deus, o dia de amanhã, se vão pagar as contas, se vão comprar um alimento, se vão fazer uma compra no supermercado. Mas nesta manhã, Pai, nós estamos buscando ao Senhor e confiando que Tu és o nosso Pai e há de suprir toda e qualquer necessidade que possa existir nas nossas vidas, Senhor. Ajuda, Senhor, o nosso coração a descansar no Senhor e a crer na Tua palavra que cuida de cada um de nós. Consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas nesta manhã ao Senhor, para que possamos continuar fazendo a Tua vontade e assim receber as bênçãos dos céus que vêm das Tuas mãos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a todos os irmãos a se levantarem, nós vamos louvar ao Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor
Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém. Pode se assentar. Só os visitantes que estão aqui, fica de pé um instantinho. Está nos visitando pela primeira vez. Temos aqui à frente a nossa irmã, seja bem-vinda. E lá atrás também, seja bem-vindo. Os irmãos, dá um tchauzinho para elas, né? A gente agora não pode muito se cumprimentar. Então, sejam bem-vindas, tá bom? Que vocês sintam à vontade. E voltem outras vezes, tá bom? Pode se assentar. Uma alegria receber vocês aqui nesta manhã, tá bom? E todos os irmãos também, né? Falei isso no começo do culto, mas mais uma vez reforço, é uma grande alegria rever a todos os irmãos aqui na casa do Senhor. Queridos, vamos compartilhar a palavra do Senhor, que é bem especial também, que Deus alimenta o nosso coração com a sua palavra. E nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, abra sua Bíblia para você acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 12. Vamos lá, vamos ler. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora, e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas curiosos e queriam matá-los, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, queridos? Olha para cá, por gentileza. Bom, nós estamos aí nesse sistema, né, de meditação, de mensagens bíblicas, para justamente incentivar a você a ler durante a semana esse livro que é tão importante para nós como cristãos. A igreja, não só Vila Diva, mas, pelo que eu tenho visto, muitas igrejas da nossa denominação têm passado por dificuldades, né? A gente vê relatos de pastores, a luta, a dificuldade que estamos tendo em administrar a igreja do Senhor Jesus. E nada melhor, meus irmãos, do que nós olharmos para esse livro, que também retrata a realidade do que a igreja primitiva viveu, que não foi fácil. É claro que eles estavam num outro contexto, eles estavam em uma situação bem diferente da nossa, mas a grande verdade é que esses irmãos, esta igreja primitiva, eles também tiveram seus altos e baixos. Eles também tiveram momentos de alegria, momentos de manifestação do poder de Deus, momentos em que eles desfrutaram da comunhão uns com os outros, enfim, daquilo que uma igreja precisa viver, e também tiveram momentos de dificuldade, assim como esse. Nós, no começo do livro de Atos, nós vimos como foi lindo ver o Espírito Santo descer sobre eles, mas a partir de alguns capítulos, depois lá do Pentecostes, nós vamos vendo a intensidade em que o mundo, as pessoas, enfim, até os religiosos daquela época, estavam começando a perseguir a igreja. E recentemente, nós tivemos a notícia, vocês acompanharam, o domínio que o Talibã teve sobre o Afeganistão. E tem sido uma grande luta para aquele país, para os líderes dali daquela região, e principalmente para a igreja, que agora está sendo perseguida lá naquele lugar. Hoje, aqui para nós, é um paraíso, se comparado àquelas pessoas, àqueles irmãos. E aproveitando, ore por eles quando você se lembrar. Orem pelos pastores, pelos missionários, por essas famílias que estão lá servindo a Deus, pregando o Evangelho, estão perdendo a sua vida em amor ao Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto, aonde nós vemos Pedro passando por essa situação, não tem como fazer esse tipo de comparação também nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com os irmãos o tema de que quais são os motivos, as razões que uma igreja prevalece. E você sabe que a igreja, eu não estou falando só de tijolos. Claro que este lugar aqui é maravilhoso,
Deus, Ele preparou para nós estarmos aqui, né, o domingo, o dia do Senhor, nós estarmos juntos em comunhão. Esse ambiente, ele é importante para a nossa renovação, para a nossa comunhão, nós já falamos sobre isso. Mas, quando nós falamos sobre igreja, vai muito além de um espaço físico. Nós falamos de pessoas, porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Está comigo? Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre esse tema, quais são as razões, os motivos que nos fazem prevalecer diante das lutas, nós precisamos aplicar em duas circunstâncias. Primeiro, a igreja local, porque a igreja local, ainda que você tenha a sua semana no seu trabalho, na escola, nos seus afazeres, durante a semana a igreja está ativa e ela também tem os seus problemas. Então a gente precisa aplicar isso como igreja local, porque às vezes a gente pensa, né, chega no domingo, acha que está tudo lindo e maravilhoso, mas a igreja local, essa igreja que você congrega, que você participa, durante a semana, ela também tem os seus problemas. E também a aplicação, ela serve para a igreja que somos nós, que você, eu, todo mundo aqui, que serve a Jesus, também temos os nossos problemas, nossas dificuldades durante a semana. E aí eu quero então aplicar na nossa vida esse texto alguns princípios importantes. Quais são as razões? Tem aí no telão, então ajuda aí, pessoal. Quais são as razões? A primeira delas, a igreja, ela prevalecia por causa do agir de Deus. Quando você olha lá no versículo 14, e fica com a sua Bíblia aberta, nós vemos lá, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Uma das coisas que a gente não pode se esquecer é que, ainda que eu e você tenhamos o maior esforço de servir a Deus, de estarmos envolvidos no ministério, de termos um dom espiritual, a gente jamais pode esquecer que a igreja, para o crescimento, ela depende de Deus. Eu e você, para o crescimento agora espiritual, você ali lendo a sua palavra, você orando, você tendo o seu momento devocional durante a semana, você depende exclusivamente de Deus. E isso não pode se apartar do nosso coração. Infelizmente, muitas pessoas, por causa das lutas, dos problemas, têm permitido se esfriar, têm permitido, essa confiança que existe em Deus ser diminuída no seu coração. Mas quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que o crescimento da igreja local e o crescimento nosso como igreja física, pessoal que somos nós, ela vem de Deus. Vem do Senhor. Assim como Deus, Ele fez com a igreja primitiva. Nós vemos lá no capítulo 2 também, que era Deus que acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Apesar dos apóstolos, dos discípulos, da igreja daquela época, não deixar de falar do amor de Deus, mas ainda assim era Deus que acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas isso aqui, meus irmãos, eu compartilho com vocês porque é algo que nós precisamos orar. É algo que nós precisamos, eu e você, nós precisamos nos dedicar em oração. É claro, nós já estamos salvos e talvez, por sermos salvos, a gente entra num estado de conformidade, de comodismo, da nossa zona de conforto. Eu já estou salvo, né? Então, às vezes a gente até esquece de orar pela salvação de outras pessoas. Às vezes a gente está salvo e a gente se preocupa só com a nossa luta diária do dia a dia, mas a gente esquece de orar para que Deus envie pessoas para serem salvas. E esta é uma oração, meus irmãos, que deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Deve fazer parte das nossas orações diárias. Porque eu não tenho dúvida que
esse era o sentimento daquela igreja, o desejo deles, de que mais pessoas pudessem ser salvas. E você sabe disso, para quem conhece a história do livro de Atos, toda vez, pelo menos quando relata as pregações de Pedro, não era uma pessoa, não era duas, mas era uma multidão que se convertia ao Evangelho, que começava a seguir a Jesus, que começava a participar daquela igreja primitiva. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Deus, eu não tenho dúvida que quer salvar a sua família. Deus, Ele quer salvar as pessoas que você ama. E nós precisamos pedir, Deus, salva aqueles que estão próximos de nós. Porque talvez são orações que a gente já não pratica mais. Acontece. Talvez as lutas, os problemas, como eu disse, já estão tão enchendo o nosso coração, que a gente também se esquece de fazer orações como essa. Mas a gente precisa, meus irmãos, lembrar que essa é a missão da igreja, é ganhar almas para Jesus. Nós estamos aqui abastecendo o nosso coração. Estamos aqui alimentando a nossa alma. Estamos aqui renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Mas a missão da igreja, não tenha dúvida, é ganhar almas para Jesus. A minha missão, a sua missão é ganhar almas, vidas para Jesus. Agora, independente de pandemia, de situações que às vezes nos levam para o conformismo, para a comodidade, a gente não pode se esquecer de pelo menos orar para que Deus salve as pessoas. E aqui nesse caso, nós vemos que Deus ia acrescentando. Acredite, se você quer um crescimento espiritual, se você como eu também quer o crescimento da igreja, nós precisamos orar para que Deus envie pessoas. Amém, meus irmãos? Uma segunda forma que a gente pode entender para a igreja, eu e você prevalecer, é por causa do poder que havia na vida dos apóstolos. Poder que havia na vida daqueles homens. Veja você aí no texto, que diz que as pessoas, elas queriam se projetar ali na sombra de Pedro. Porque viam aquele homem que era um instrumento nas mãos de Deus. Que havia poder na vida daquele homem, não só ele é um exemplo, mas com certeza dos outros apóstolos, daqueles homens do princípio da igreja primitiva, havia poder na vida daqueles homens, aonde diz a palavra que eles traziam os doentes, os endemoniados, os imundos, como diz a palavra de Deus, e todos eram curados. Não ia ninguém para casa sem ter a sua necessidade atendida. E eu tenho para mim, meus irmãos, que nós também precisamos olhar para essa igreja primitiva, olhar para a vida de Pedro, de Paulo, de João, ou quem quer que seja, dos outros apóstolos, e também procurar viver uma vida cheia deste poder. Hoje, se a gente falar, né, se a sombra de alguém curar, de repente, como é uma loucura nos dias de hoje, é capaz das pessoas idolatrar essa pessoa, né? Olha, um exemplo, para falar de mim, né? Um exemplo. Olha, a sombra do pastor Rodrigo está curando os enfermos. E de repente pode, por conta disso, virar uma idolatria por uma pessoa, por um homem. Mas o que a gente precisa... E hoje em dia tem muito disso, né? Pessoas que vendem coisas na igreja, você acha que isso não é idolatria? Mas não é essa a pregação. Mas isso vale de alerta para cada um de nós. Às vezes fazemos pessoas, nós idolatramos pessoas e coisas, enquanto Deus, Ele quer usar a sua vida. E como você vai ter uma vida cheia do poder de Deus, nós estamos falando isso desde o início, é uma vida de oração, é uma vida cheia do Espírito Santo. Por que vocês acham que lá no dia de Pentecostes, a primeira coisa que aconteceu, quando os discípulos estavam reunidos, quem é que veio sobre eles? Foi o Espírito Santo. O que Deus estava falando para aquela igreja, o que Deus está falando para mim e para você, é que sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. E com certeza esse homem, Pedro, ele era um homem cheio do Espírito Santo.
cheio do poder de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, desejar isso. Não para a nossa glória, não para a nossa vaidade, mas eu e você, nós precisamos, meus irmãos, voltar, se é o caso de alguém, a ser usado nas mãos do Senhor, a ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus te chamou para isso. Deus não chamou a gente, me perdoem a expressão, mas é a verdade, para nós esquentarmos um banco, ou a gente bater um cartão, como a gente faz numa empresa. Deus não nos chamou para isso, meus irmãos. Cada um de nós que tem a salvação, que tem o Espírito Santo, Deus está te chamando para você ser um instrumento nas mãos dEle, para Ele usar a sua vida. E às vezes a gente usa tantas coisas, tantas desculpas, mas a gente vê aqui na vida do apóstolo Pedro, que aonde ele passava, a sombra dele curava as pessoas. O que aqueles homens, o que aquela igreja fazia, ajudava as pessoas. Quando você é um instrumento nas mãos de Deus, você está ajudando as pessoas. Agora, quando a gente não é um instrumento nas mãos de Deus, nós estamos deixando de fazer a vontade do Senhor. E isso é um pecado. Porque às vezes a gente acha que pecado é só mentir, pecado, como a gente usa as expressões, é roubar, é matar. Não, é adulterar, tudo isso é pecado. Mas deixar de fazer a vontade de Deus também é um erro. E quando a palavra do Senhor nos fala que nós temos dons espirituais, que Deus quer usar na nossa vida, nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus. E lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, diz, porque você é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Deus preparou, já está preparado, você só precisa se colocar nas mãos de Deus, como Pedro era. Como aquela igreja era. Por que a igreja, aqueles irmãos e nós podemos prevalecer? Terceira coisa, por causa das ações maldosas que os religiosos faziam. Parece estranho para você isso, né? Mas não, isso tem tudo a ver com a gente. O verso 17, 18 diz, porque eles ficaram cheios de inveja, por isso mandaram prender os apóstolos. É interessante que quanto mais persegue, aqui nesse caso, a igreja, mais ela crescia. E eu quero dizer uma palavra para você, que de repente a gente como ser humano diz assim, porque estão me perseguindo, porque falaram mal disso, mas porque fizeram aquilo. Queridos, só estão promovendo você diante de Deus, amém? Às vezes a luta que você passa, a perseguição que você passa, só estão promovendo você, não estou falando nessa terra, mas no mundo espiritual, amém? Você crê nisso? Talvez seja difícil para você entender, porque às vezes ninguém quer passar por problemas, por perseguição. Mas o próprio versículo que nós lemos no início do culto, diz, podemos estar exteriormente a se desgastar, mas interiormente estamos sendo renovados. Você cresce espiritualmente, no mundo espiritual. O mundo pode perseguir, pode detonar, pode fazer o que quiser, mas no mundo espiritual, Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo tudo aquilo que acontece com a tua vida. E não importa, na verdade, porque quando você chega no final desse texto, nós vamos ver que mandaram soltar os apóstolos. Insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio dessa forma. Quem pode aplaudir ao Senhor? Porque às vezes, meus irmãos, a gente diz assim, o sofrimento, a luta, o que eu estou passando, a gente precisa ter maturidade. A gente precisa começar a ter maturidade, meus irmãos.
luta todo mundo vai ter, perseguição se você é um cristão, se você realmente é um filho de Deus, se você leva a sua vida cristã a sério, vão te perseguir. Jesus mesmo disse, se me perseguiram, não vão perseguir vocês. Está lá em João capítulo 15, verso 20. Aí a gente diz assim, oh Jesus, está muito difícil a minha luta, eu vou deixar disso, eu vou deixar daquilo. Nós estamos sendo cristãos mimados, que não suportam uma luta, que não suportam uma dificuldade, e já quer abandonar as coisas de Deus. Vai viver lá no Afeganistão, para você ver o que é luta, o que é perseguição. Aí se compara, né? Eu acho que não é nem 1% do que a gente passa, comparado àquelas pessoas. E isso é uma situação que aconteceu, que ficou evidente para o mundo inteiro. Mas quem acompanha a vida de missionários, as questões das igrejas lá no Oriente, sabe o quanto essas pessoas são perseguidas. Elas são torturadas e elas são mortas. E às vezes a gente, entrou um pelinho no meu dedo, né? Entrou um fiapo no meu dedo. Oh, Senhor, que luta que eu estou passando. Talvez a gente não esteja ainda no nível que Deus quer. Mas a gente precisa entender que mesmo com ações maldosas, e é interessante isso, né? Porque assim, aqui diz o texto, que contradição, que os religiosos que estavam contra os apóstolos. Que contradição. A gente poderia esperar isso do ímpio, no caso aqui, falando nas nossas expressões, a gente poderia esperar isso do ímpio, daquele que não conhecia a palavra de Deus, mas os próprios religiosos, fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, doutores, são doutores, hein? São doutores da lei. Era o que perseguiam os apóstolos. Que absurdo. E a gente precisa, né, entender que, de repente, algumas pessoas estão vivendo tanto na religiosidade, que ao invés de somar, estão dividindo. Pense nisso. Uma outra lição que a gente precisa aprender, meus irmãos, é que a igreja, ela prevalecia por causa da perseverança, por causa das ações milagrosas de Deus, das ações milagrosas do Senhor. Diz assim, no verso 19, mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Olha o milagre de Deus acontecendo. Por isso que eu digo para você, se você é um cristão fiel a Deus, se você está na presença do Senhor, continue, não importa as lutas. Eu também não quero aqui desmerecer a luta, o problema que a gente tem. Eu sei, às vezes tem coisas que realmente são insuportáveis, que a gente passa, mas eu quero que você olhe para a palavra de Deus, e você entenda, a gente entenda que esses irmãos também, eles passaram por suas lutas, eles passaram por seus problemas, e aqui nesse versículo 19, ainda que perseguiram eles, ainda que jogaram eles na prisão, Deus fez um milagre na vida deles. Deus enviou um anjo, para que as portas ali fossem abertas, e aqueles homens, com seus próprios pés, pudessem sair daquele lugar. Olha que maravilha, meus irmãos. Né? Isso para mim diz o quê? Que a palavra de Jesus, ela é verdadeira. Que não há nada impossível para Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Não há nada impossível para Deus. E esse texto aqui está dizendo, meus irmãos, que ali os soldados, eles foram pegar os apóstolos, porque já tinham feito a cúpula, né, um sinédrio. O que era o sinédrio? Era um tribunal, onde as pessoas eram julgadas pelos religiosos. Aqueles que se diziam ter comunhão com Deus, mas que não tinham nada. Mas eles reuniram os religiosos da época, levaram os apóstolos, então manda buscar eles, pega eles lá na prisão. Quando chegaram lá, o comandante do exército, lá dos soldados, chegaram lá, como é que estava? Tinha soldados na porta,
a porta fechada. Quando abriram, sala vazia, cela vazia. Ninguém entendeu nada. E quando chegou alguém lá para eles, dizendo, olha, essas pessoas que vocês prenderam, estão lá no pátio do templo. Estão lá. Estão lá. O que você ia imaginar naquela época? Como você ia administrar essa situação? Mas espera aí, calma aí. Vem cá, pastor Ricardo, um instante. Só para a gente... Eu sei que você está entendendo, mas é só para a gente... Fica aqui, ó, por favor. De frente para mim. Chegaram lá os soldados, né? Para pegar os apóstolos. Soldado na frente deles. Dá licença, soldado, a gente veio pegar os apóstolos. Aí chega aqui, vamos abrir a cela. Abriu a porta da cela. Cadê eles? Ué, cadê eles? Fugiram? Você viu? Pode sentar. Foi um milagre de Deus, meus irmãos. Deus agiu na vida daquelas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não importa o problema que você passe. Se Deus quer fazer um milagre, aguarde, porque esse dia vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar, vai acontecer. E a gente precisa acreditar, de alguma forma. Eu não acredito que essas palavras estão aqui como um livro de história, só para a gente ler e conhecer o que aconteceu na igreja primitiva, saber como ela foi conduzida. Não, eu acredito que este é um livro de fé, um livro que a gente também pode olhar e perceber e entender se aconteceu ali na vida daqueles homens, na vida daquela igreja, hoje também isso pode acontecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Coisas milagrosas podem acontecer. E você não vê só o milagre acontecendo só nesse caso. Para a gente ganhar um tempinho, não vou ler, mas vou só lembrar os irmãos. Em Atos capítulo 12, você vê que Pedro também, novamente, ele foi liberto lá da prisão. Estava preso. Mas não importa qual seja o tipo de problema, se Deus quer fazer um milagre, Ele vai fazer. Uma outra coisa que a gente entende desse texto, meus irmãos, a igreja, eu e você, podemos prevalecer por causa da perseverança dos seus servos. Diz o verso 25, aqui como essa situação que foi narrada, eles estavam o quê? No pátio do templo, ensinando o povo, porque o anjo do Senhor disse para eles, olha, você deve continuar ensinando. Está lá no verso 25. Você deve continuar ensinando. E aí eles poderiam dizer assim, não, vamos para casa, porque a gente já foi liberto, né? Vai se eles querem prender a gente, vamos aproveitar, vamos se mandar, vamos para casa. Mas o que eles fizeram? Não, eles foram perseverantes. Deus fez um milagre na nossa vida, amém? O anjo disse para a gente continuar lá ensinando, pregando a palavra. Escute isso. Talvez no coração deles poderia dizer assim, não importa quais prisões a gente vai viver, o que importa é que a gente continue fazendo a vontade de Deus. Não importa quantos problemas eu e você passe, o que importa, meus irmãos, é continuar. Ainda que você esteja se arrastando, eu não sei qual é a sua situação, ainda que você esteja, largado, mas continue na presença do Senhor, seja perseverante. Porque assim nós vemos na palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. No tempo certo, você vai colher em nome de Jesus. Sexta questão que a gente pode aprender. A igreja, eu e você, diga eu, porque isso é para você. Por causa da obediência a Deus e não aos homens. E aí questionam lá no Sinédrio, né, por que eles estavam continuando a falar desse Deus. E aí Pedro diz, lá no verso 29, é preciso obedecer a Deus do que aos homens. E essa deve ser a nossa posição, assim como o apóstolo Paulo mesmo disse, Gálatas 1:10, acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
Pedro falou isso em Atos e Paulo falou isso em Gálatas. A nossa postura, meus irmãos, independente de qual que seja, é agradar somente a Deus. Vão virar a cara para você, de repente, vão entortar o nariz, não vão gostar de algumas coisas, mas a palavra de Deus, ela nos alimenta e nos diz que nós devemos fazer a vontade de Deus sempre. Buscar aquilo que Deus quer para mim e para você. Ainda que você pague um preço, mas faça a vontade de Deus, porque isso será o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Sétima e última coisa para a gente aprender desse texto, é que a igreja prevalecia por causa da convicção que eles tinham. Verso 33 até o 42, tem muito versículo, mas eu só quero ressaltar aqui alguns. Verso 33, e eles ficaram furiosos e queriam matá-los. E aí chega Gamaliel, né, fala de alguns exemplos, que houve confusão quando o Sinédrio decidiu aquilo, como, entre aspas, os homens de Deus, os religiosos da época, organizaram e decidiram, e aí Gamaliel diz, olha, isso já aconteceu com Teudas, isso já aconteceu com Judas, se você fizer a mesma coisa com essas pessoas, vai dar novidade, vai dar problema, vai dar rebeldia, não façam isso, libertem eles. Esse foi o discurso de Gamaliel, trazendo a concordância, a paz naquele lugar. E aí, olha como a maldade do ser humano é terrível. E mesmo assim, antes de soltar eles, ainda deram alguns açoites. Né? Já que todo mundo decidiu, vocês vão ser livres, então vem cá, vocês vão tomar algumas chicotadas, vocês vão tomar ainda alguns açoites. Só que, meus irmãos, olha a postura dessas pessoas que passaram por isso. Olha, no último versículo, né, no verso 41, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E aí, eles pararam por aí? Não! A Bíblia diz no verso 42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, meus irmãos? Se a história fosse diferente, esses homens já estariam dizendo assim, olha, nossas costas estão doendo, a gente já passou muito problema, vamos ficar em casa, vamos ficar quietinho, que é melhor para a gente. Mas não, diz o texto para mim, para você, na sua Bíblia, independente de versão, que esses homens saíram alegres, porque eles foram humilhados, eles foram presos, eles foram açoitados, eles sofreram o que sofreram, mas eles estavam alegres, porque eles tinham convicção no coração. Sabe o que destrói a convicção que nós temos em Jesus? São as dúvidas, os questionamentos. Deus, o Senhor está comigo mesmo? O Senhor está vendo a minha situação? Os apóstolos poderiam dizer isso, meus irmãos. Mas a gente foi preso, a gente foi julgado, e eles perceberam que foi errado, que a gente não fez nada demais. A gente recebeu chicotada no lombo. Mas o que aconteceu? Esses homens saíram alegres. Poderiam ter dito assim, não, eu não vou mais, vamos aplicar nos dias de hoje? Você deixa eu aplicar nos dias de hoje? Não, eu estou sofrendo, não vou mais para a igreja. Não, Deus não está vendo minha situação, eu vou desistir de ler a Bíblia. Minha situação ninguém vê, nem mesmo Deus, talvez Ele se esqueceu de mim, eu vou parar de orar. Olha o problema que esses camaradas passaram. Olha a luta, e ainda assim, para dar um respaldo maior, diz a Bíblia que mesmo assim eles saíram alegres, eles saíram felizes. Eu fico imaginando, como é que eles saíram felizes, né? Peraí, glória a Deus, não, peraí, está doendo aqui, mas glória a Deus. E assim a vida do cristão, meus irmãos, está doendo, mas dá um glória a Deus, está difícil, mas dá um glória a Deus, porque aqui nos ensina, nos mostra, que mesmo com tudo isso, todos os dias, não era uma vez, não era outra, mas todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam
de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por gentileza, para nós orarmos. E que nesta manhã, a palavra, de alguma forma, continue aí trabalhando no teu coração. É dessa forma, meus queridos, que eu e você, a igreja local, vai continuar prevalecendo. Lutas virão, problemas existirão. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, fale com o Senhor nesta manhã. Talvez você tenha passado por lutas, por problemas, mas peça ao Senhor: Deus, eu quero prevalecer. Está doendo, a situação está me incomodando, a situação me faz chorar, a situação me preocupa, de repente seja esse os seus pensamentos, mas continue, continue. Assim como a vida daqueles homens, que eles tanto sofreram, tanto padeceram, mas continuavam todos os dias, na igreja e de casa em casa, na igreja e de casa em casa, eles perseveraram. E com certeza Deus, além dessa situação, muitas outras, deu vitória para eles. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã aqui estamos reunidos, nós queremos te exaltar, glorificar o teu nome, porque a tua igreja está reunida, ó Deus, e mesmo em dias tão difíceis, mas nós queremos acreditar que o Senhor está conosco. Nós queremos, ó Deus, acreditar que o Senhor está presente e conduzindo as nossas vidas. Assim como o Senhor estava na igreja primitiva, na vida daqueles apóstolos, na vida daqueles homens, assim o Senhor também está. Eles tinham tudo para dizer: Deus se esqueceu de nós, vamos abandonar tudo, vamos para a nossa casa, vamos se esquecer. Mas diz a palavra que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar a palavra de Deus. Por isso, queridos, não importa as circunstâncias, continue. Não importa a sua dificuldade, continue, porque assim como Deus fez um milagre na vida daquele homem, que a gente nem entende humanamente falando, soldado na porta, a porta se abriu, aqueles homens saíram, do nada, o anjo do Senhor fez isso, milagre de Deus, eu creio em nome de Jesus que assim será na tua vida. Por isso, continue perseverando, continue na presença do Senhor, e Ele com certeza irá abençoar a tua vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Continue falando ao nosso coração, Pai, e que possamos ter um domingo abençoado, uma semana repleta de bênção na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz... Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, uma ótima refeição, um ótimo domingo, uma boa semana. A gente se vê no próximo domingo aqui, tá bom? Tchau, vai com Deus. Deus abençoe sua vida.